indicação e hoje eu vou apresentar para vocês 7 livros nacionais escritos por brasileiros que se passam no Brasil em algum momento da história, seja durante todo o enredo ou em determinado momento. E eu vou ser sincera com vocês, eu ainda não li todos os livros que eu vou apresentar pra vocês. O que eu souber certinho a classificação indicativa, vou colocar aqui no cantinho normal. E aquilo que eu não souber, eu vou colocar aqui no cantinho também, mas em forma de estimativa e vai ter em volta um quadrado vermelho pra vocês saberem que é uma estimativa minha e que não é algo que é concreto, que eu ainda vou ler esses livros pra definir certinho. Então, bora pro vídeo! O primeiro livro é da Ju Godoy, Por Trás da Fama, A Vida Conflituosa de Alice. Esse livro aqui eu não conhecia, eu acabei conhecendo a autora na Bienal, então eu conheci esse livro, ela falou muito bem e eu achei muito interessante, porque é um livro que parece tratar de assuntos muito modernos, enfim, sobre influencers digitais, sobre como é essa vida, e esse livro se passa no Brasil, pessoal, então é muito interessante. A capa também é bem bonita, o livro por dentro, a diagramação é muito bacana, e ele é publicado, se eu não me engano, pela editora Flive, que é uma editora que estava lá na Bienal. Olha aqui, pessoal, ela deixou até uma dedicatória. E assim, gente, o livro é uma gracinha. Aqui, ó, editora Flive. E a autora é uma jovem adulta, então eu acho que ele tem uma pegada um pouco mais moderna do que alguns livros que a gente vê falando de redes sociais, que são escritos por adultos, então vale muito a pena dar uma olhadinha. O segundo livro, A Força do Touro, que é o primeiro livro de uma coleção que vai se chamar Cinturão do Zodíaco, mas até o momento somente este livro foi publicado. E, gente, quando eu li esse livro, eu achei muito legal mesmo, porque além de se passar no Brasil e assim aproveitar muito o nosso território nacional, todas as coisas místicas que temos aqui, toda a nossa fauna, flora, enfim, todas as cidades assim, na verdade não todas, né, mas muitas cidades turísticas incríveis, muitas cidades também normais que não são tão turísticas assim, e também aproveitar o cenário real brasileiro para criar uma história de fantasia como Harry Potter, Percy Jackson, enfim, de uma forma bem consistente, muito interessante. Eu achei esse livro, assim, muito legal, vale muito a pena você ler. E eu tô ansiosa pra lançar o resto, porque eu tenho certeza que esse livro, nas continuações, vai abranger muito mais do nosso país. E, assim, ele é um livro super diverso. E o autor também, ele é super legal, né? Como eu disse, é um autor brasileiro, porque esse vídeo é sobre isso, né? Livros nacionais escritos por brasileiros que se passam no Brasil. Mas ele compreende bem o que a gente sente falta em alguns livros de fantasia, de aventura, que a gente consome fora do país. E que nesse livro aqui, ele tenta suprir um pouco essa falta, e ele escreve isso muito bem. E como eu disse, é como se fosse um Harry Potter ou um Percy Jackson brasileiro. Então sim, gente, tem fantasia, só que tudo é em volta dos signos do zodíaco. E claro, né, desse livro aqui, o foco vai ser o signo de Touro. Então assim, é muito legal mesmo. O terceiro livro é Últimos, que já tem resenha desse livro aqui no perfil, e esse livro especificamente se passa mais focado na cidade de Santos durante todo o enredo, do começo ao fim, e o livro é muito legal mesmo. Eu não vou dar grandes spoilers, né, como eu já disse no vídeo, mas basicamente é uma pessoa, um homem, que ele acorda um dia na cidade, a cidade tá completamente deserta, não tem ninguém, ele não sabe pra onde foram as pessoas, e ele não tem memórias do que aconteceu com ele, ou do que aconteceu com essas pessoas. Ele tem alguns fragmentos de memória do que aconteceu com ele no passado, da família dele, mas nada muito concreto. E ele passa 5 anos completamente sozinho em Santos, tentando descobrir, pensando o que aconteceu e imaginando se as pessoas um dia vão voltar ou não. Então, de repente, uma pessoa se encontra com ele. E eu não vou contar o resto aqui pra vocês lerem esse livro, mas o final realmente é surpreendente, eu não tava esperando. Fiz muitas teorias do que poderia estar acontecendo, se era apenas um romance, se era fantasia, se era ficção científica, o que poderia estar rolando. A minha maior aposta era ficção científica, mas acabou que não foi bem assim. Enfim, é um ótimo livro, eu acabei de ler, né, recentemente, e assim, tá fresco na minha memória o que tá acontecendo nesse livro, né, os personagens, e eu acho que vale muito a pena. E a questão da ambientação na cidade de Santos também é muito legal, porque é uma cidade praiana, é uma cidade muito movimentada, e que de acordo com esse livro, de repente, ficou 100 pessoas. A Caixa de Música, da Lu Piras. Esse aqui, gente, é um romance que tem autodescoberta e também tem muita história do Brasil. Ele se passa no Brasil e também tem viagem no tempo. Então a gente vê uma personagem que tá no futuro, tá no passado, na verdade, personagens, né? Então a gente tem esse
contraponto da história, do que aconteceu, das mudanças que foram feitas na nossa sociedade, principalmente em relação à mulher, e focando, claro, no Brasil. E nesse livro aqui também tem algumas personalidades históricas brasileiras. Esse livro também mostra um pouquinho da pandemia do Covid-19, porque a autora disse que esse livro já estava pronto para ser entregue, só que depois que começou a pandemia, ela começou a repensar bastante sobre o enredo, sobre algumas coisas que ela escreveu, e ela decidiu acrescentar isso e também alterar algumas coisas no livro. Então, quando ele foi lançado, ele passou por muitas revisões, então, para ela, o livro tá incrível, e realmente, gente, o livro é assim, eu participei de um evento na Bienal, onde me foi apresentado, e a proposta é muito interessante, foi muito legal, que ela deu essa repensada na história. Iatrogênia é um erro fatal, e esse termo significa algum dano provocado por alguma falha médica. É um livro que se passa no Brasil e fala bastante sobre isso, o que acontece quando ocorre um erro médico. Enfim, tem um pouco também de suspense, tem drama, tem várias coisas aqui acontecendo nesse livro, e eu ainda não li, na verdade, eu vou começar a ler esse livro agora, essa semana, e eu tô chutando que esse livro é para mais 14, mais 16 anos, porque eu não acho que vai abordar algo assim, claro, vai abordar provavelmente algum erro médico, só que para o livro ser com uma classificação mais 18 anos, tem que ser uma coisa super gore, e eu não acho que esse livro vai abranger desse tipo. Eu acho que sim, claro, vai ter violência, então eu tô chutando que é entre 14 e 16 anos, mas assim que eu ler, eu venho aqui e conto pra vocês. O sexto livro é Vidas Condenadas. Esse livro aqui fala sobre crimes e é basicamente alguns jovens brasileiros, na verdade 4 jovens brasileiros, acabam descobrindo um esquema de uma quadrilha internacional. O livro se passa no Brasil, mas como é uma quadrilha internacional, então fala um pouco sobre isso também, mas foca bastante na questão da criminalidade no Brasil. Enfim, claro, gente, tem muita ficção nesse livro, mas aborda um pouco, sim, da violência do nosso país, algumas coisas que a gente acaba não vendo ou fingindo não ver e escondendo. Aborda assuntos mais sérios, né, e uma violência um pouco mais extrema. E claro, os personagens têm que lidar com vários conflitos internos e externos e decidir o que vão fazer, e as suas escolhas com certeza vão mudar as suas vidas. O sétimo e último livro é A Contrapartida. Esse livro aqui, gente, já fiz resenha no TikTok, já fiz resenha no Instagram, já falei dele em um monte de lugar. Eu não sei se ele já apareceu aqui no YouTube, mas eu acredito que em algum momento deve ter aparecido. É um livro mais 18 anos, é um livro mais pesado, mais intenso, mas assim, todo mundo que leu fala que ele é um thriller super completo, então se você pesquisar tem vários vídeos de pessoas falando isso sobre esse livro. E assim, a diagramação dele é ótima, gente, pra leitura, porque como ele é um livro mais intenso, a gente precisa ter, sim, uma leitura confortável para poder conseguir continuar a leitura. E, enfim, gente, é um livro muito bom, ele é um livro pesado, mas muito bom. Então essas foram as 7 indicações do vídeo de hoje. Eu tentei dar uma variada aqui em relação à classificação indicativa, a tentar indicar um pouquinho para cada um. Existem outros livros nacionais que se passam no Brasil e também livros nacionais que se passam em outro país que são ótimos, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu espero que vocês tenham gostado das indicações que eu fiz. Um beijo e até a próxima!